Olá pessoal, tudo bem? Professor Jackson aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de História e hoje nós estaremos basicamente mais uma vez fazendo correção, né, das atividades de vocês referente ao capítulo 21, tá, da apostila de vocês, primeiro reinado e período regencial. Basicamente, né, é o que nós já falamos aqui, né? Eu coloco os temas, vocês fazem as atividades e depois eu faço a aula gravando a correção dessas atividades para que vocês possam entender, né? Basicamente, como que essas atividades, como que esses temas podem ser cobrados, né? Durante aí Enem, vestibulares e tal, beleza? Então, vamos dar início à nossa aula, basicamente de correção. Nós vamos para a primeira parte, as primeiras 5 questões, que são teste seu conhecimento, depois a gente vai para o atualize, né? Ou seja, são questões que caíram em provas anteriores, né? São questões que caíram em provas anteriores e, basicamente, pode ser que caiam ou não, né? Não necessariamente a mesma questão, mas o mesmo sentido. A nossa ideia é tentar buscar uma interpretação, né? E aquilo que eu falo para vocês, geralmente, né, o que mais ocorre é que o próprio contexto, certo? Ele pode responder a questão, certo? Então, por isso que é muito bom, é muito importante que possamos ter uma conexão sobre a interpretação do enunciado da questão, né? Algumas atividades anteriores, nós corrigimos uma questão que era muito grande e eu falei para vocês, vai no enunciado, né? Às vezes tem um texto lá que vem formatando, né? Que vem falando sobre algo e lá embaixo ele está pedindo alguma coisa, certo? E pode ser que só o que ele está pedindo, o que ele está perguntando, você já consegue responder. Então, não precisa você ler aquele textão todo. Então, assim, são macetes que vai melhorando aí para que vocês possam fazer a melhor prova, tá ok? Então, deixa eu passar para a tela das questões para nós começarmos aí as nossas correções. Então, olha só, vejam aí, né? Tem a primeira questão. A questão número 1, ela vai dizer o seguinte: a Constituição Brasileira, de 1824, estabelecia a existência de 4 poderes. Então, vejam bem, né? São 4 poderes baseados lá no iluminismo, né? Deixa eu só pegar aqui minha caneta. Só um minutinho. Pronto. Vou colocar ela em vermelho para dar um destaque melhor aí. Então, vejam bem. Só um minuto. Isso, agora sim, agora andou. Então, olha só, né? Ele vai dizer o seguinte: a Constituição Brasileira de 1824 estabelecia a existência de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, certo? Então, nós temos aqui a ideia do poder moderador na Constituição outorgada lá em 1824, certo? Então, em relação a isso, nós temos o primeiro texto de base constitucional 1823, certo? Em que a Assembleia Constituinte de 1823 vai ser cassada e aqueles responsáveis pela Constituição de 1823 serão presos, né? Serão afastados, vai fechar a Assembleia, certo? E Dom Pedro I, então, outorga uma nova Constituição, que é a de 1824, em que ele era o poder moderador. Porque na de 1823, ela limitava o poder do imperador no Brasil, né? E a famosa Constituição da Mandioca e tal, certo? Porque lá poderia votar quem tinha basicamente os seus, como que a gente vai colocar aqui, hectares, né? Por hectares de mandioca, né? Então vamos lá, nós temos aí executivo, legislativo, judiciário e moderador. Ele quer dizer o seguinte: é correto afirmar, né, sobre esse último, ou seja, sobre o poder moderador, é correto afirmar, era exercido exclusivamente pelo imperador Dom Pedro I e tinha como função negociar com os senhores de escravos
a solução de uma moderada, uma solução moderada para o problema da escravatura, a abolição gradual, olha, alguns autores, né, da história, eles vão dizer, né, que a família imperial em si, ela era a favor da abolição, mas a abolição não era muito fácil de se resolver, né, chegar e abolir a escravidão. Lógico, fácil pelo poder da caneta, né, ele poderia necessariamente, mas ele poderia sofrer vários problemas no Brasil, uma nova nação, né? Em 1824, o Brasil teve a sua independência em 1822, né? Então, ele está ainda em processo de reconhecimento, e se ele entra numa crise institucional, se ele entra numa crise com problemas já nessa magnitude, né? Que poderia ocorrer com a abolição da escravidão, da escravatura, provavelmente nós teremos intervenções de outras nações e até mesmo uma recolonização do Brasil. Bom, esse é o pensamento, né, de algumas teorias sobre a família imperial querer abolir a escravidão ou não. Então, algumas teorias vão dizer que sim, que eles eram a favor, tá, da abolição da escravatura, beleza? Mas a letra A não é a nossa resposta correta, tudo bem? Porque isso não estava basicamente no texto constitucional, ou até mesmo não estava como uma base do império, tá? A abolição da escravatura, beleza? Vai ser gradual futuramente, sim, tá? Mas nesse contexto que nós estamos lendo, não, tá ok? Era exercido exclusivamente pelo imperador, certo? Dom Pedro I, e tinha como principal função permitir que o imperador atuasse como moderador em conflitos internacionais, como a Guerra do Paraguai. Não, nós temos a Guerra do Paraguai, que vai acontecer, certo? Mas a ideia de ser moderador não vai atuar como moderador em conflitos internacionais, longe dessa hipótese aí, tá? O poder moderador que ele vai exercer aqui dentro do Brasil. Esse poder moderador vai dar o poder dele. Então, tudo pode acontecer, todas as legislaturas, leis, e ele vai dar a cartada final, se vai realmente assinar ou não, e a assinatura dele, o aceite dele ou não, vai valer mais do que os demais poderes. Essa é a ideia. Então, ou seja, o poder central estava nas mãos dele, né? Era exercido exclusivamente pelo imperador, sim, e tinha como funções nomear ministros de Estado, clérigos, presidentes da província, juízes, dentre outras atribuições. Pessoal, basicamente isso aqui, tá? Basicamente isso aqui. Era exclusivamente dele, né? As outras questões estão dizendo, mas era isso. Nomeava ministro de Estado, os clérigos, tá? Presidentes da província, juízes e outras atribuições, principalmente em dar cartada final sobre as decisões. Era exercido pelo imperador, vamos na letra D, quem inspirou a tese da tripartição do poder defendido por Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis. Não, né? Inspirou o poder moderador, não vai ser inspiração no Espírito das Leis de Montesquieu, né? O iluminismo, o pensamento iluminista sobre a tripartição dos poderes era o quê? Poder legislativo, executivo e judiciário, basicamente, tá? Então, sai fora daí. Letra E, era exercido exclusivamente pelo imperador, que teve seu poder reduzido pela Constituição. Não teve seu poder reduzido. A Constituição, poder reduzido, a gente vai se falar na Constituição de 1823. Na verdade, é uma proposta, né? Era uma proposta, tá? Era uma proposta, tá ok? Deixa eu colocar esse 3 melhor aqui, porque ele tá feio. Era uma proposta. Era um texto básico da Constituição, tá ok? Bom, número 2. Então, valendo, nós temos a letra C,
né? A letra C da 1, que é a nossa resposta verdadeira. O computador deu uma travada. Só um segundinho. Não sei o que está acontecendo aqui. Pronto, eu acredito que seja a internet, tá? Então vamos lá, pessoal. A número 2. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários recuperaram uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas, tá? Então, ou seja, esse aqui é um texto que vai do Vaninfas, né? Que vai relatar sobre a Noite das Garrafadas. Aqui, Dom Pedro I não estava com muita visão em muitas províncias, não tinha um bom prestígio, né? Então, quando ele vai para Minas Gerais para acalmar um pouco a situação por lá, ele é recebido basicamente com faixas de luto, cidade toda na escuridão, né? Com uma ideia de represália pelo poder que ele estava exercendo, um poder mais autoritário, né? Então, quando ele volta para o Rio de Janeiro, onde estava concentrado basicamente grande parte, a maioria dos portugueses que apoiavam o poder dele, né? Ele vai ser recebido diferente. Ele será recebido diferente. Por quê? Vai ser recebido com uma espécie de honrarias, né? Para que ele pudesse entender que ele tinha apoiadores ainda, certo? Só que o que vai acontecer? Muitos brasileiros não queriam mais o poder dele, porque ele era um português, né? Então, começam várias questões. O desprestígio dele só vai aumentando pelo autoritarismo dele, beleza? E aí começa esse conflito, então, dos brasileiros tentando apagar as fogueiras, né? As luzes das casas, certo? Dos portugueses, basicamente, que estavam apoiando ele, ok? Então, olha só, os anos finais do primeiro reinado, certo? 1822, 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e Rio de Janeiro revela, né? O que é? Estímulo ao racismo? Não, nada a ver, né? O apoio ao xenofobismo? Também não, certo? Críticas ao federalismo? Não, porque não tinha uma ideia de federalismo no Brasil nesse momento, né? Repúdio ao republicanismo? Não, necessariamente não, porque ainda não tinha. Poderia até ter propostas republicanas nesse momento, mas elas não eram bem vistas e também, né, não tinham força. Né, não tinham força. Por volta de 1870, por aí, 1850, a ideia republicana começa a ser mais fervente, né? Mas não necessariamente nesse momento aqui, no governo de Dom Pedro I, tá? Questionamento ao seu autoritarismo, sim, certo? Sim. Porque, olha só, ele vai combater o autoritarismo português antes de se tornar independente, né? Depois que ele se torna imperador, ele será o próximo autoritário, né? E aí o seu poder começa a ser questionado a partir daí. Até porque ele era português, né? Como eu disse a vocês, os brasileiros já não queriam mais um português no controle, né? E tinham denúncias de que ele dava mais poderes a portugueses do que a brasileiros. Então, tinha todas essas questões aí, tá ok? Número 3. Eclodiu em 1835, no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos. Farrapos ou farroupilhas são as expressões sinônimas, significando maltrapilhos, gente vestida com farrapos. Os farrapos gaúchos receberam de seus adversários o apelido depreciativo.
Mas a verdade é que, se as tropas podiam ser farroupilhas, os dirigentes pouco tinham disso, pois representavam a elite dos estancieiros criadores de gado. Então, ou seja, né, recebeu o nome de farrapos que não eram farrapos, porque os líderes do movimento farroupilha basicamente eram criadores de gados, grandes estancieiros, grandes proprietários rurais, né? E aí, sobre a Revolução Farroupilha, né? Ou seja, o que a pergunta quer dizer? O que é incorreto afirmar? Por exemplo, como eu disse a vocês, pessoal, algumas questões você pode correr atrás, correr direto para o enunciado. Lógico que, como nós estamos fazendo uma correção, né, mais filtrada, basicamente eu tenho que ler, né, o texto todo para nós tentarmos entender o contexto, né? Mas para quem já tem um contexto maior de história, corre direto, porque esse texto ele pode te ajudar a responder, certo? Mas se você vai no enunciado e já de alguma forma consegue achar a resposta correta, manda embora, vai para frente, porque o tempo de vocês ele é precioso, né? Vocês têm em vários vestibulares, tudo aí vocês têm, e no Enem também vocês têm a dissertativa, né? E às vezes pode aumentar o tempo para dissertativo, né? Então vejam bem, vamos lá. Sobre a Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, é incorreto. Pessoal, muito atenção no que tange ao enunciado. Incorreto, certo? Incorreto. Então, o Estado, por intermédio das baionetas do Exército e da Guarda Nacional, conseguiu impor e cooptar os representantes de várias regiões brasileiras, entre elas os farroupilhas. Em 1845, os revoltosos foram derrotados, seus líderes aprisionados e punidos exemplarmente pelo Duque de Caxias. Pessoal, quem conhece a história farroupilha vai dizer que isso aqui está errado. Para começar, o seguinte, né? Esse evento, ele começa em que momento da história brasileira? Período das regências. Então, período regencial. Período regencial, certo? Porque nós temos Dom Pedro, ele volta em 1831, né? Então, ele deixa o seu cargo em nome do filho, o filho é menor de idade, começa o período regencial, certo? 1835 ainda é o período regencial, certo? Então, aqui são os regentes, tá? Só para vocês se estabilizarem aí no contexto histórico, beleza? Então, 1845, não, olha, eles não foram derrotados, certo? Da forma como aconteceu. Porque, realmente, o responsável foi o Duque de Caxias, tá? Até aqui, essa parte aqui, tá certo. Mas não pela prisão. Porque o Duque de Caxias, ele vai receber até a medalha de pacificador. Ele vai negociar, né, com as lideranças farroupilhas, uma rendição, e os componentes desse exército serão, basicamente, inseridos dentro do exército brasileiro. Tá ok? É isso aí. É isso que vai acontecer. Então, essa ideia das prisões e tal, depois no final, não vai acontecer. Tá? Nós temos aí uma negociação para a rendição, para o fim do conflito. Tá? Então, vejam bem, essa questão né, possivelmente é a questão que nós queremos. Ela está totalmente errada, tá? Ela está totalmente errada, então, incorreta. Mas vamos analisar as outras. A Revolução Farroupilha teve início em 1835, quando Bento Gonçalves, filho de um rico proprietário de terras do Rio Grande do Sul, tomou posse de Porto Alegre, depondo o presidente da província, né? Tranquilo, é isso aí. É o início, tá ok?
A Revolução Farroupilha forçou o Brasil a realizar na região da Platina uma política externa bem diferente da tradicional. Durante anos o país ficaria na contingência de não ter uma política agressiva no Prata e buscar acordos com Buenos Aires para poder ocupar-se de uma revolta em suas fronteiras. É isso aí, porque nós tínhamos a produção do Shark, né? E uma política mais agressiva poderia atrapalhar até a questão da produção, né? Do Shark, questões territoriais e tudo, beleza? Então, ó, o Shark era um produto vital destinado ao consumo da população pobre, dos escravos do Sul e do Centro-Sul. O movimento liderado por estancieiros reivindicava maior autonomia provincial e a redução dos altos impostos que incidiavam sobre o Shark gaúcho, que dessa forma não tinha condições de competir em situação de igualdade com o Shark platino. Exatamente, né? Eles brigavam pela menor cobrança de imposto para que aumentasse essa produção, né? E esse Shark ele fosse produzido em larga escala e revendido, inclusive internacionalmente, né? Futuro uma exportação aí, tá? Então, ó, os farrapos contaram com o concurso de alguns oficiais do Exército, sim, em suas fileiras. Destacaram-se também pelo menos duas dezenas de revolucionários italianos refugiados do Brasil, sendo o mais célebre deles Giuseppe Garibaldi. Exatamente, né? Então, nós temos algumas partes aqui da Revolução Farroupilha, ok? Então, o que o texto, né? O que a pergunta nos pede é a questão incorreta e é a letra A. Belezinha? Vamos caminhando então. Ó, após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e o tráfico negreiro. Beleza, né? Então, ele está dizendo que houve o período regencial e várias reivindicações, melhores condições de vida, né, participação na vida política e também queriam uma maior descentralização, né, do poder, ou seja, eram contra a centralização desse poder, né? Surge nesse momento também o café começando a ter uma grande importância, né, para a economia, e os barões do café vão aí se erguendo, beleza? Então, ó, o contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Então, ó, o contexto do período regencial foi marcado pelo quê? Né? Pelo quê? Por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Olha só, né? Não necessariamente, tá? Porque essas revoltas populares queriam, na verdade, um governo que realmente tivesse um lado, que realmente guiasse o Brasil para algum canto. Porque esse período regencial, esses regentes estavam mais perdidos que cegos no tiroteio, não conseguiam ir para lugar algum, por causa da política. Beleza? Ó, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Então, ó, várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, negativo, não tinha submissão, não. Os caras não queriam nem saber do poder central. Eles queriam nem saber desse período regencial, porque esse período regencial, na verdade, estava fazendo mal até para a força política, ele estava prejudicando muito a força política, ok? Letra C.
pela luta entre os principais grupos políticos, reivindicavam melhores condições de vida? Não. A luta deles era pelo poder, cada um queria ficar lá dentro um pouco, tá? Porque cada um que chegasse perto do poder, ele tinha, né, os seus privilégios, basicamente, né? Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Surge os barões do café, pessoal, mas no Segundo Império que esses caras aí vão ter uma grande força, tá? No período imperial que eles vão ter grande força. Não vai ser nesse período aqui, eles podem surgir, né? As plantações e tal, uma grande economia, uma economia ascendente. Mas o café ele vai ficar muito marcado no período do Segundo Reinado, beleza? Pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Sim, exatamente. Tá? A convulsão política, a briga dos maiores grupos políticos em razão de ficar no poder e, tá? Essas novas realidades econômicas, como o café, que vai exigir o quê? O reforço das velhas realidades sociais. Quais essas velhas realidades sociais? A principal delas, escravismo. Exigia muito, né? Exigia muito. Beleza? Então, a nossa letra correta, letra I. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Hoje a internet, como eu estou gravando direto, a internet ela não está ajudando muito. Deixa eu ver. O que está acontecendo aqui hoje? Só um minutinho. Agora vai. Aí. Eu acho que é a força da internet, pessoal, porque alguma coisa. A internet está ruim. Eu estou na escola e está bem ruim a internet aqui. Então vamos lá. Número 5. O período regencial no Brasil, 1830 e 1840, olha aí, foi um dos mais agitados da história política do país. Foram questões centrais do debate que marcaram esse período. Então, ele está dizendo o seguinte, né? Foi um período agitado, muitas revoltas, muitos conflitos internos, né? Os regentes sem saber muito o que fazer. E aí nós temos questões centrais do debate. A autonomia das províncias, teve um debate sobre isso, mas ainda não foi uma questão central, tá? Preocupação com a unidade territorial brasileira, olha, tinha-se, mas, né, devido a várias revoltas, vários conflitos que estavam acontecendo, inclusive a guerra o conflito farroupilha, né, Guerra dos Farrapos, houve essa questão dessa divisão, né, uma revolução separatista, mas a preocupação ainda não estava, como eu disse, esses regentes estavam meio perdidos, né? Os temas da centralização e descentralização do poder, não, tá? Não foi isso daqui, beleza? Mas o acirramento das discussões sobre o processo abolicionista, né? E aí, o que a gente fala? Como é que tá, né? Então, olha só, como que o texto ele vai levar vocês, basicamente, a uma questão para ficar meio perdido, né? Voltando. Então, olha só como que é o direcionamento de uma questão, né? Por isso que tem que prestar atenção. Se eu fosse aqui levar para vocês ao pé da letra, nós marcaríamos questões erradas. Olha só o que ele está dizendo, ó. Então ele vai dizer, o período regencial foi um dos mais agitados da história política do país, né? Foram questões centrais do debate que marcaram esse período, exceto, né? Então vejam bem,
A questão das autonomias das províncias, sim, pessoal, sim, tá? Sim, a questão das autonomias das províncias. As províncias queriam ter maior autonomia, tá? As províncias queriam ter maior autonomia. Por que eu fiz essa jogada aqui para vocês? Para vocês terem atenção no enunciado. Por que eu bato em cima do enunciado? Porque, basicamente, muitos alunos vêm me procurar depois, né, das provas, para a gente poder analisar as questões, e aí eu vejo que o aluno simplesmente ele errou a questão porque ele não prestou atenção no enunciado. Então, ele quer dizer, ó, todos os itens são pontos centrais, mas qual deles não foi o ponto central? Poderia ter uma reivindicação, mas não era o ponto central ainda, né? Então, ó, autonomia da província tinha debate sim da autonomia província, das autonomias provinciais. Lembram que na aula eu falei para vocês o seguinte, olha, né? O período regencial foi uma experiência republicana que gera autonomia das províncias, né? A preocupação com a unidade territorial brasileira, sim, né? A Revolução Farroupilha, ela foi combatida durante o período regencial, mas não teve êxito por parte do Estado. Os farroupilhas tinham força também. E era uma preocupação de uma separação. Já pensou? Se o Rio Grande do Sul separasse, outras províncias queriam também. Então, tinha essa ideia com a unidade territorial. Os regentes, por mais que eles estavam perdidos, eles tinham medo, porque enfraquecia mais o poder deles se o Brasil perdesse território, né? Temas de centralização e descentralização de poder, sim, porque muitos conflitos geravam para que acabasse a centralização de poder e desse mais autonomia às províncias, por exemplo, né? Então, o que não era muito debatido nesse momento? O acirramento das discussões sobre o processo abolicionista. Beleza? Então, o processo abolicionista não quer dizer que não tinha uma discussão. Tinha, mas era a menor de todas, naquele momento. Tá? Naquele momento. Beleza? Vamos lá. Então, ó, vocês viram que algumas situações podem nos induzir ao erro. Tá ok? Vamos correr, então. Ó, mais 5 questões agora do Atualize-se. Então, já são mais atuais, ó. Encontro teoricamente inexplicável de dois fenômenos que deveriam, em princípio, repelir-se um ao outro: o mercantilismo, a ilustração e a ilustração. Entretanto, ali estavam eles juntos, articulados, durante o período pombalino. Tá? Ó, entre as medidas implementadas durante o período do Marquês de Pombal, foi o principal ministro. Vamos ler novamente. Entre as medidas implementadas durante o período em que o Marquês de Pombal foi o principal ministro do rei português Dom José I, é correto apontar, né? Então, o que é correto apontar? O que é correto apontar? Anistia dos mineradores? Não. Lá, ó, não teve anistia dos mineradores, nem vou terminar de ler. A gente sabe, a lei da derrama não é anistia, né? Implementação das medidas liberalizantes e a extinção das companhias de comércio, tá? Houve ou não houve? Tá? Houve ou não houve? Extinção das companhias de comércio? Não, porque as companhias, essas companhias eram financiadas pelo próprio governo, pela própria coroa, certo? Então, eles tinham um monopólio de tudo, então era o controle. O estabelecimento diretório dos índios, que significou a tentativa de enfraquecimento do poder jesuíta, certo, tá? Então, olha só, o principal ministro de Dom José, correto apontar, houve ou não houve? Houve o estabelecimento, porque ele acabou com os jesuítas, tá? Pessoal, não teve extinção das companhias nesse momento, porque tem que controlar. Tá, ó. Intensificação das perseguições aos judeus, cristãos novos, não, nada a ver, tá? Nesse momento aqui. Fortalecimento da nobreza e do clero, em detrimento dos setores financeiros e mercantis da sociedade portuguesa.
Não, o Marquês de Pombal ele vai dar uma administração aqui no Brasil, só administração voltada ao Brasil, é o controle o escoamento do ouro e tal, e acabar com os jesuítas, que segundo eles, os jesuítas estavam atrapalhando o desempenho o desempenho da produção aqui no Brasil. Tá ok? Vamos lá, então, número 2. Atualmente, no Brasil, as eleições para representantes do povo nos poderes legislativo e executivo são decididas pelo voto obrigatório, direto, secreto e universal. Sim, sobre as eleições e os direitos políticos em nosso território, desde o período colonial até o século XX, considere as seguintes afirmativas. Então, olha só, considere as seguintes afirmativas, né? O que ele está dizendo? Algumas delas, aquela mesma ideia do verdadeiro, né? Do verdadeiro ou falso, né? Aquela mesma ideia do verdadeiro ou falso, certo? Verdadeiro ou falso. Então, olha só, no período do Império, 1822, 1889, né? Com a Constituição de 1804, para a escolha de representantes políticos legislativos, os homens de todos os grupos sociais poderiam votar. E aí? Poderia votar ou não? Né? O que vocês acham? Todos os homens poderiam votar? Não necessariamente. Tá? Todos os grupos sociais poderiam votar? Não necessariamente. Certo? Não poderiam votar. Tá ok? No início da República de 1891 foi instituído o voto descoberto, que poderia ser reconhecido ou declarado, e logo foi apelidado de voto de cabresto. Opa! Basicamente, né? Basicamente. Isso aqui nós vamos estudar no período republicano, voto de cabresto. Certo? Tinha que ser aberto e declarado para o controle, né? Após a mobilização do movimento sufragista feminino no início do século XX, as mulheres, tá? As mulheres receberam o direito de votar a partir de 1932? Correto. Só que, primeiro estado, 1929, Rio Grande do Norte, vai liberar, tá? Mas na Constituição de 1932 nós temos o voto feminino inserido, beleza? Com o Estado Novo, em 1937, as eleições diretas para presidente foram mantidas por meio do voto censitário, tá? Não. Teve uma situação aí, durante o período do Estado Novo, mudanças nas questões eleitorais, tá? Ou ocorreram mudanças nas questões eleitorais. Essa questão aqui, pessoal, necessariamente, tá? Ela poderia, dependendo do que a banca está pedindo lá, por exemplo, você vai fazer um vestibular, se eles vão colocar assim, história do Brasil, né? Vão colocar história geral do Brasil até as atualidades, século XX, eles vão delimitar, certo? Porque se fosse uma questão voltada só para o primeiro reinado ou o período imperial, né, nós poderíamos recorrer de alguma forma sobre ela. Então, é muito bom a gente ler os editais aí também do que os vestibulares vão pedir para que vocês possam se atualizar, né? Mas se você tem um conhecimento da República e do Reinado, tá tranquilo, você pode caminhar com as questões aqui que você leva ela tranquilamente. Qual é a alternativa, então, que nós escolhemos? É a 2 e a 3, né? Letra C, então, a alternativa correta está na letra C. A 2 e a 3 são verdadeiras. Tá ok? Beleza, vamos lá. Número 3. Nós temos uma charge, certo? Nós possamos ter alguma representação dela. E ele está dizendo, a charge anterior retrata uma das constantes críticas feitas ao imperador Dom Pedro I
Sua impopularidade cresceu gradativamente a partir da imposição da Constituição de 1824, isso aí, que instalou o poder moderador e transformou o país em uma monarquia hereditária disfarçada de constitucional. Sim, né? Assinala a alternativa corretamente, que interpreta corretamente a charge de Honoré Damer, associada à abdicação do trono de Dom Pedro I, em 1831. Então, nós temos a charge apresenta o episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, ocorridas, não, né? Não tem nada representando a Noite das Garrafadas, basta prestar atenção. Representa a destituição do ministério de Dom Pedro I, a destituição do ministério de Dom Pedro I, composto somente por brasileiros? Não, tá? Novamente, ó, a própria imagem, ela já traz outra situação, né? O que nós temos aqui? Uma ideia de abdicação aqui, não é? Ou não? Ó, representa o envolvimento do imperador na crise sucessória de Portugal, iniciada com a morte de Dom João VI, em 1826, passando pela abdicação do trono em favor de sua filha e pelo governo de Dom Miguel como príncipe regente em Portugal, basicamente, tá? Basicamente. Aqui nós temos uma ideia, né? Um empurrando o outro ali, apontando, ó. Então, é isso aí, tá ok? Os irmãos brigando pelo poder, né? A charge representa disputa entre Brasil e Argentina pelo domínio da província? Não, né? Nada a ver. Tá por fora dessa questão. Vamos lá. A história brasileira é repleta de eventos em que determinados grupos promoveram ações de ruptura das regras do jogo político, visando a conquista do poder, de forma que, tradicionalmente, tais ações, em muitos casos, acabaram por compor a história da nação, classificada como golpes. Então, ó, em um desses eventos, o poder central determinou que o exército invadisse o plenário do Congresso que estava em reunião para a elaboração da Constituição brasileira, que resultou na prisão de diversos deputados e na deportação de outros, né? Esse episódio vai se referir-se ao quê? À ditadura civil-militar? Não. O Congresso não vai ser dissolvido na ditadura militar. Nós temos o próprio Congresso vai, na ditadura civil-militar, aqui no Brasil, vai declarar a cadeira da presidência vaga, né? E aí nós temos a escolha, né? A escolha, basicamente, de um general para o cargo de presidente, né? É isso aí. Então, descartas. Declaração da maioridade, bom, também não tem a prisão deles. Muitos daqueles que eram contra Dom Pedro II, até para tentar ter uma proximidade maior com o poder imperial, vão apoiar a maioridade, né? Mas não teve deposição. Noite da agonia? Sim, a noite da agonia. Sobre quem? Constituinte. A primeira constituinte de 1823, né? Proclamação da República? Não, também. Proclamação da República também não ocorreu dessa forma. Beleza? Vamos lá. A primeira Constituição brasileira de 1824 foi aprovada para a Câmara dos Deputados? Não. Que imposta por Portugal. Portugal já não era dono mais do Brasil, né? Outorgada pelo imperador e definiu a existência de 4 poderes, sim, exatamente. Promulgada por uma Assembleia Constituinte e concentrou autoridade no poder executivo? Não, poder moderador. O executivo existia, sim, mas quem teria? Poder moderador, né? O imperador, lógico. Determinado pela Inglaterra, que estabeleceu o fim do tráfico de escravos? Não tem nada a ver, beleza? A Inglaterra vai se contrapor à questão do escravocrata, mas a Constituição não. Ela vai emprestar dinheiro para o Brasil para poder pagar pela independência, mas não isso.
Tá ok, pessoal? Então, vejam bem, é muita atenção de vocês sobre a ideia do enunciado, tá? Sobre a ideia do enunciado. O enunciado, ele manda muito mesmo, tá ok? Então, olha só, muito obrigado aí para quem está assistindo essa correção, né? Se você gostou desta aula, deixa o seu like aí, o seu joinha, compartilhe com outros colegas aí para melhor interpretação. Se há dúvidas, vamos retirar dessas dúvidas, tá ok? E no final aí, se você não se inscreveu, peço que ajude o nosso canal, que é para ajudar vocês na melhor forma de interpretar as questões também, tá? Se inscreva então no nosso canal, beleza? Mais uma vez, muito obrigado e sucesso nas provas que vocês irão fazer. Forte abraço, pessoal.